Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o capítulo 11 do CCNA 1, versão 6, em português. É o último capítulo. Então ele vai mostrar como é que a gente junta tudo que a gente aprendeu até agora para criar uma rede de pequenas empresas ou mesmo uma rede doméstica, né? Então, mas vai além disso, não? Ele mostra outras coisas bastante interessantes. Vamos dar uma olhada? Primeiro item é projeto de rede. Quais são os elementos que a gente tem que pensar quando a gente pensa em projetar uma rede? Segundo, vai falar um pouquinho sobre segurança de rede. Terceiro, desempenho. E quarto, solução de problema, em inglês, troubleshooting. Vamos lá, projeto de rede. O que a gente tem que pensar? Quando a gente pensa uma rede pequena, tá? Essa rede pequena, em geral, tem apenas um roteador e este roteador é ligado na internet, chamado roteador de borda. Tá? E além disso, costuma ter apenas um único switch no qual estão ligados os dispositivos finais. Tá? É basicamente assim. Então, quando eu penso numa rede de pequena empresa, eu tenho alguns elementos que eu tenho que escolher para que a empresa funcione da maneira mais eficiente possível. Tá? Primeiro, seleção dos dispositivos. Quais são os fatores que vão influenciar para informar para o meu cliente, né, indicar para o meu cliente a melhor relação custo-benefício para ele? Né? Primeiro, custo. Eu vou perguntar para ele, olha só, quanto você está disposto a gastar? Né? Segundo, do switch, quais são os tipos de porta que você vai usar e quais são as velocidades que você precisa? Tá? Vai precisar expandir? Não vai? Né? E de sistema operacional? Os recursos do sistema operacional do iOS, né? do roteador, no caso. Né? Quais serviços que você vai usar? Né? Ele está dando alguns exemplos aqui. Então, tudo isso vai influenciar na escolha dos meus equipamentos. Né? Outra questão importante também é, se uma rede é pequena, mas não tão pequena, né? Como é que eu vou escolher o esquema de endereçamento? Eu vou dividir em sub-redes ou não vou? Né? Se eu não dividir em sub-redes, se for só uma rede na minha LAN, como é que eu vou distribuir os endereços IP? Né? Uma maneira bastante interessante é você distribuir por tipo, né? Por tipo de equipamento. Então, por exemplo, os servidores eles ficam numa faixa de endereços de 1 a 10, por exemplo. As impressoras numa outra faixa, o Wi-Fi numa outra faixa e etc. Né? Outra divisão possível também é por localização, né? Do dispositivo. O dispositivo está primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim por diante. Então, são várias maneiras que eu tenho que eu posso usar para ver o esquema de endereçamento. Mas o importante é o seguinte, né? Se por acaso eu tenho duas filiais do mesmo escritório, é super importante usar a mesma política nas duas filiais. Porque aí para documentar isso aí vai ser muito mais fácil, né, gente? Tá? Então é basicamente isso. Redundância. Tá? À medida que a rede cresce, eu preciso pensar em redundância. O que é redundância? Né? A redundância tem dois aspectos. Né? Tem a confiabilidade, que vai fazer com que eu possa, se um determinado dispositivo falhar, tá? A minha rede não vai parar, porque ele vai ter um substituto dele que vai entrar imediatamente. Tá? Isso é redundância. Mas eu posso também fazer balanceamento de carga com essa redundância. Tá? Então eu posso ter confiabilidade e eu posso ter mais velocidade. Tá? Então, aqui ele está colocando 4 dimensões aqui da redundância. Por exemplo, eu posso ter servidores redundantes. Isso acontece muito no Active Directory, né? Quem já fez esse curso sabe que eu tenho que ter sempre 2 servidores de autenticação. Se um falhar, o usuário continua dando login na rede. Né? Enlaces redundantes. Em vez de passar um cabo só, passa 2 cabos. Né?
são enlaces redundantes. Switches redundantes, não precisa nem dizer o que é isso, e roteadores redundantes, mesma coisa. Tá? Outra questão também interessante na rede de uma pequena empresa, né? Eu posso trabalhar com qualidade de serviço ou priorização de tráfego. Assim, não é objetivo do CCNA1 abordar isso de maneira mais profunda, né? Nem do CCNA em si, né? Mais o CCNP que trabalha isso. Mas o que vem a ser o gerenciamento de tráfego ou qualidade de serviço? Eu vou priorizar o tráfego de acordo com a sua classificação. Tá certo? Então eu posso configurar o roteador para atuar assim, posso configurar o switch para atuar assim. Tá certo? De forma automática ou de forma manual. É bastante interessante esse assunto de qualidade de serviço, mas é uma coisa que eu tenho que pensar também. À medida que a minha rede cresce, eu vou ter que começar a pensar em qualidade de serviço, não tem saída, tá? Mesmo sendo uma rede pequena. Bom, a gente também tem que estar ligado, né, em quais aplicações de rede a minha rede pequena vai usar, né? Para eu poder dimensionar bem a rede. Vai ter servidor web, vai ter servidor de arquivo. Que serviços essa rede vai ter? Né? Alguns tipos de serviços, aplicações comuns que normalmente tem numa rede, mesmo ela sendo pequena. Né? É importante a gente estar projetando a rede, a gente tem que saber essas coisas. Porque a gente tem que saber que tipo de tráfego vai passar pela rede, né, para eu poder monitorar e até para eu poder dimensionar os meus equipamentos. Vai ter aplicações de voz e vídeo? Olha, se tiver, eu vou precisar de qualidade de serviço, talvez algum equipamento que trabalhe melhor com voz, com vídeo, né? Videoconferência, telefonia IP, tudo isso. Né? Às vezes eu preciso convergir uma tecnologia em outra. Tudo isso tem que entrar no projeto de rede. Né? Bom, e a escala? Né? Se a minha rede vai crescer, eu vou projetar ela para ela crescer. Aliás, mesmo se ela não for crescer no futuro próximo, é importante que eu já projete a rede de forma a ela crescer facilmente. Tá certo? Por exemplo, se eu quero adicionar mais computadores no futuro, ou se eu quero adicionar um novo servidor no futuro, eu não tenho que desmontar a minha rede toda para montá-la de novo. Ou eu não tenho que ficar pendurando coisas para tornar a rede ineficiente. Tá? Eu vou poder fazer um esquema. Geralmente um esquema hierárquico resolve esse meu problema. É importante também que eu tenha um analisador de protocolos para poder monitorar a minha rede. Tem vários softwares que fazem isso. Né? Posso monitorar, inclusive, os serviços e utilização de CPU, memória de cada um dos elementos da rede. Né? Tudo isso é importante para o projeto e também para a manutenção da rede. Outra questão super importante de rede é o quê? Segurança. Né? Vamos ver quais os aspectos de segurança que são importantes para a gente conversar aqui no CCNA1. Né? Tá? Bom, existe uma classificação de tipos de ameaças, que a gente vai falar um pouco agora, depois a gente vai falar mais à frente, nos outros módulos. Né? E essa classificação de tipos de ameaças é bastante interessante. Veja bem. Existem ameaças que o que elas querem é roubar informação. Né? E aí utilizam de várias técnicas para conseguir fingir que é você para poder ter acesso às suas informações. Já há outras ameaças, o que eles querem é destruir as suas informações. Também pode acontecer. Outras, roubar a sua identidade, olha o cartão de crédito aqui, né? E outras ainda, fazer negação de serviço, ou seja, fazer com que o serviço que você está oferecendo aos seus clientes pare de funcionar. Tá? Então, basicamente, são essas 4 classificações aí que a gente tem.
Muito bem. Para a gente mitigar essas ameaças, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é tomar cuidado com a segurança física. Ou seja, eu tenho que ter os meus servidores, os meus dispositivos intermediários de rede, devidamente com acesso restrito. Tá? Isso vai mitigar uma série de problemas. Porque se o cara quer fazer a ameaça, né, ele tem acesso livre aos servidores, acesso livre a um switch, ou acesso livre a um roteador, ou negar serviço é a coisa mais fácil que tem, é só desplugar, né? Tá certo? Então, essa está mostrando o esquema, geralmente, de uma salinha, né, de onde fica um data center de uma empresa pequena. Vulnerabilidades. O que são as vulnerabilidades? Né? As vulnerabilidades são brechas que são iminentes dos protocolos, sistemas operacionais e softwares. Então, quando você constrói uma peça de software, seja ela qual for, ela não é perfeita. Tá? Ela tem falhas, ela tem brechas. Tá? E as ameaças se aproveitam dessas vulnerabilidades para se instalar. Tá? Para a gente mitigar isso, a gente tem que estar sempre com o sistema atualizado. Falando um pouquinho sobre os malwares, tá? Os malwares, eles são, por exemplo, vírus, worms, cavalos de Troia. Ele está dando esses 3 exemplos aqui. Né? Qual a diferença entre esses 3? O vírus, os 3 são programas de computador, né? Mas o vírus em especial é um programa que ele precisa ser executado para ele entrar em ação. Tem que ter um usuário que execute o programa. Tá? É um software que normalmente não faz nada, a não ser que o usuário vá lá e execute ele. Tá? O worm, ao contrário, ele se auto-executa. O worm, geralmente, ele se aproveita das vulnerabilidades de um sistema operacional ou mesmo de algum software. E ele acaba se instalando e se auto-rodando, sem intervenção do usuário. Simplesmente, ele fica buscando brecha aqui, brecha ali, brecha... Opa, tem uma brecha aqui, ele entra e vai. Tá? O cavalo de Troia, na verdade, ele pode carregar dentro dele um worm, um vírus ou outra coisa nojenta, tá? Mas ele vem disfarçado de coisa boazinha. Tá? Então você recebe, por exemplo, um vídeo ou uma foto de uma paisagem linda ou de outras coisas lindas, e você abre e fica apreciando aquela coisa enquanto o vírus, o worm, está entrando no seu computador ou na sua rede. Tá? O vírus, geralmente, ele fica limitado a uma máquina, o worm ele se propaga pela rede. Worm em inglês é verme, em português, né? Traduzido. Bom, antes de qualquer ataque, antes de instalar um vírus, um worm, ou seja lá o que for, né? A pessoa que quer, ou a máquina, ou o robô, que quer fazer esse ataque, antes de tudo ele faz um ataque de reconhecimento. Tá? E ele faz um ataque de reconhecimento geralmente usando protocolos bem conhecidos, tá? Que geralmente são usados para monitorar a rede, para ver se a rede está legal, ajudam a fazer inventário de rede e tudo mais. Então são protocolos bonzinhos. Tá? Então o sujeito que quer ameaçar a rede, o que ele faz? Ele faz um ataque de reconhecimento para saber o que tem na rede. Se ali tem alguma coisa interessante e principalmente se tem alguma brecha ali. Tá? Então os ataques de reconhecimento, eles acontecem. Né? Como é que a gente mitiga isso? Né? Se a gente nota, a gente é monitorando a rede. A gente tem que monitorar se existe alguma mensagem vindo de alguma fonte que não tem nada a ver, fazendo aí umas pesquisas que era você, como técnico, que deveria estar fazendo. Né? Aí você vê que tem aí um tráfego estranho. Os ataques de acesso, ele está mostrando aí nessa figura um man in the middle. Né? É um homem que fica... Homem é uma máquina, né? Que fica no meio do caminho. Olha só que interessante. Isso aqui esse cara aqui, ele finge que é um roteador da rede, né? E aí a vítima, em vez de mandar a mensagem para o roteador de rede, manda para ele. Tá? E aí ele fica no caminho
interceptando todas as mensagens que você troca entre você e o servidor web, né? Então tem vários tipos de ataque de acesso, ele está colocando alguns aqui, né? Ataque a senha, exploração de confiança, redirecionamento de portas, né? E tem o Man in the Middle, que é o que a gente acabou de explicar agora. O ataque de negação de serviço é quando você... Todo serviço tem um limite, né, gente? Você, quando disponibiliza uma página web, você tem um máximo número de clientes que você pode ter acessando ao mesmo tempo aquela página, aquele servidor web, né? Isso serve para tudo também, conexões TCP também tem esse máximo, né? Então, se você quiser indisponibilizar um determinado servidor para os clientes dele, é só você pegar e fazer. Se ele tem um limite de 100 acessos, você faz 100 acessos a ele, né? E aí ele vai negar serviço para os outros, para os próximos que vierem, tá? Existem dois tipos de ataque de negação de serviço, aquele que é proveniente de um computador apenas. Esse é mais fácil de identificar e de mitigar. Agora tem o ataque de negação de serviço distribuído, que aí é mais difícil, porque você normalmente usa várias máquinas diferentes que estão na internet. Geralmente essas máquinas estão comprometidas por algum vírus, tá? E elas servem para você como um robô. Para você criminoso, né? Como um robô. Você não é criminoso, desculpa. Para o criminoso, como um robô. Como robôs. Geralmente essas máquinas robôs a gente chama de zumbis, né? Que estão infectadas, estão sendo usadas, mas o usuário da máquina nem está sabendo, né? Então tem um ataque de negação de serviço distribuído. Existem algumas técnicas de nuvem para evitar esse tipo de ataque, né? Ou para pelo menos diminuir as consequências dele. Muito bem. Bom, como é que a gente tenta mitigar esses ataques, né? 3 coisas importantes para a gente fazer sempre. Backup. A gente tem que ter os nossos dados, que é a coisa mais sensível de uma rede, são os dados. Esses dados têm que estar, tudo bem, na tua máquina, tem que estar no armazenamento externo e tem que estar na nuvem ou mesmo em uma outra localização geográfica. Backup. Atualizar o sistema operacional, antivírus, softwares, etc., né? E os patches são os consertos, né? Atualização é ligeiramente diferente de patch, tá? Mas no fundo, você pode chamar as duas coisas de atualização. Então, todo mundo sabe o que é isso. Uma outra ação também importante, né, é usar o AAA. Tá? O AAA, o Triple A em inglês, né, significa autenticação, autorização e auditoria. Esse accounting é a auditoria. Né? O que é a autenticação? Aí ele está mostrando aqui bastante interessante essa analogia que ele faz com o cartão de crédito. Né? Para você usar um cartão de crédito, você tem o AAA. Né? O que é a autenticação? Bom, você vai autenticar a sua senha. Então, quando você usa um cartão de crédito, você precisa de senha. Então, essa é a autenticação. O que é a autorização? Bom, dependendo do teu limite, né, no cartão você vai usar quanto dinheiro você tem no limite. É o que o banco te autoriza a usar. Né? E accounting auditoria é eu olhar depois a minha fatura do cartão de crédito e ver o que eu comprei e o que eu não comprei. Tá certo? O mesmo pode acontecer com a rede de computadores. Você pode ter um servidor lá que vai autenticar o usuário, login e senha, vai autorizar, bom, esse usuário pode imprimir, esse usuário não pode, esse usuário pode acessar essa pasta, esse usuário não pode. E a auditoria, que são os servidores de log. Eu vejo que horas e quem e que horas entrou, o que acessou e etc. Tá certo? Então o AA é muito importante para a gente mitigar ataques na rede. Né? Os firewalls nem se fala. Né? O firewall ele tem que estar sempre entre a internet e a tua rede local. Existe colocar firewall em um lugar diferente? Existe, mas o mais comum é isso. Você coloca entre a tua rede local e a internet para nenhuma coisa nojenta entrar na tua rede
e para também nenhuma coisa importante sair da tua rede. Então, firewall é isso. É como se fosse, como o nome diz, literalmente, né, uma cortina, uma parede de fogo. Obviamente, gente, colocar antivírus e firewall nos dispositivos finais também é super mega importante para mitigar os ataques, né? E aqui ele mostra em particular uma coisa muito interessante, tá? Que a gente vai usar na aula prática isso aí, que é o comando auto-secure. Esse comando a gente pode dar no roteador, tá? E é um assistente de configuração do roteador para que ele fique mais seguro. Bastante interessante, né? É o seguinte, quando você está configurando o roteador, você precisa de um monte de serviço, um monte de comandos ali, tá? Uma vez configurado, eu posso rodar esse assistente auto-secure para poder fechar ele e botar ele em produção, certo? A gente vai ter essa experiência de fazer isso. Não precisa nem falar que as senhas têm que ser fortes, né, gente? Também para poder mitigar. Aí a gente tem o comando Service Password Encryption, que a gente vai ver também na prática o que ele é, né? Outra coisa super importante também é, em vez de usar o Telnet para acessar remotamente meus equipamentos, usar o SSH, que nada mais é do que uma versão criptografada do Telnet. Nós vamos aprender também na aula prática como é que a gente configura o SSH, tá bom? Bom, e aí, gente, desempenho básico da rede, né? O que a gente pode fazer quando a rede já está implementada, a gente já fez o projeto, está tudo funcionando? O importante é a gente criar uma linha de base. O que é uma linha de base? É documentar o quanto eu estou usando da rede, como eu estou usando a rede, quando ela está funcionando normalmente. Tá certo? Então eu vou e anoto uma série de parâmetros dessa rede para que, quando algum usuário ou alguém reclame de alguma coisa, eu vou verificar se aquilo realmente é fora do padrão ou estava realmente fora, dentro do padrão e não é nada. Então tem que ter documentado o que é o padrão. Tá? E um dos comandos interessantes para a gente fazer isso é o ping, né? Que o ping ele me dá o tempo de resposta. Então, dependendo se uma rede está mais congestionada ou menos congestionada, eu vou ter o tempo de resposta diferente para o ping. Né? Então, o ping, além de testar a conectividade, também nos dá essa noção. Né? E o ping estendido é bastante bacana, também a gente vai ver na prática isso. Né? É bastante importante quando a gente tem que testar uma rede usando um roteador. O ping estendido nada mais é que a gente poder manipular os parâmetros do ping antes de enviar esse pacote. Tá? Olha a linha de base que a gente estava falando aí, né? Os tempos de resposta a gente pode ver. Aqui a gente vê que o tempo de resposta aqui, por exemplo, aqui não teve perda nenhuma, né? O tempo de resposta aqui é menor que 1, e aqui já está menor que 6, tá vendo? Então aqui está tendo algum problema, se a linha de base for 1. Né? A gente tem o traceroute também. Traceroute nada mais é do que a gente rastrear o caminho pelo qual um pacote passa. E a gente vai ver na aula prática em detalhes o que está por trás do traceroute, né? Como é que ele funciona. Bastante bacana também. Assim como o ping, a gente também tem o traceroute estendido. Né? Packet tracer, vamos usar na aula. Né? Também, gente, afinal de contas, a gente está falando no curso de rede, né, gente? A gente tem que falar dos nossos equipamentos. Quais os comandos show bastante bacanas para a gente monitorar a rede, né? Olha aqui, alguns. Show running config, show interfaces, show ARP, etc. Tudo isso a gente vai ver na aula prática também. Né? Ok. ipconfig, aí já não é no roteador e switch, já é no PC, né? E as suas variações, né? ipconfig/o, ipconfig/display DNS, né? Tá. ARP,
né? Lembra aquele protocolo que a gente conversou no capítulo de internet, né? Então a gente tem como ver aí analisar as tabelas ARP, tanto dos PCs quanto dos roteadores e switches, né? O CDP, que é um protocolo proprietário da Cisco, é Cisco Discovery Protocol, que ele mostra os vizinhos e os detalhes dos vizinhos, né? Muito legal. Tem até uma prática interessante, que a gente tem uma rede que está com a topologia oculta, né? E por meio dos comandos CDP a gente vai descobrindo o que tem naquela topologia. Bastante legal. Show e Paint BR, não adianta nem... É óbvio, isso é super usado, né? Debug. Qual a diferença do debug para o show, né? O show ele mostra estaticamente como é que está a configuração ou como é que está o status do teu roteador ou switch. O debug é em tempo real. Então ele vai mostrando mensagens em tempo real de uma determinada situação do teu roteador ou switch. Bastante legal. Comando Terminal Monitor, ele está colocando aqui pelo seguinte, né? A saída do comando debug, ou mesmo a saída das mensagens de console, não aparecem quando eu estou conectado remotamente. Por exemplo, se eu estiver conectado por Telnet ou por SSH, essas mensagens do debug, ou as mesmas mensagens que são mostradas na console, não aparecem no Telnet. Então é só a gente dar esse comando aí, Terminal Monitor, que aí começa a aparecer. Bastante interessante. Troubleshooting, gente, isso aí, quem já fez o curso IT Essentials conhece essas tabelinhas. Ela é muito legal, né? Aqui tá botando passo a passo de como é que a gente resolve os problemas. O que acontece? A pessoa que normalmente não faz um curso desse tipo, na hora de resolver um problema, faz na tentativa e erro, não documenta, né? Às vezes estraga mais do que conserta, né? E se a gente tem um método para resolver os problemas, tudo fica mais fácil, né? Então tem aqui, olha, é uma sequência, identificar o problema, estabelecer uma teoria de causas prováveis, testar essa teoria. Uma vez que eu determinei que achei que causa é essa, como é que eu vou mitigar isso, né? Plano de ação. E eu implemento a solução, resolvi, verifico se tudo está funcionando. Funcionou, beleza? Documento. Certo? São essas regrinhas simples. Tá? Que no caso da rede, óbvio, tem a sua personalização. Tá? Então tá aqui, ó. Esse curso, gente, muitas vezes forma o técnico que vai atender diretamente o cliente. Tá? E sempre assim, né? Quando você tem uma empresa, vocês têm o técnico que é mais antigo do que os outros, que é mais experiente. Né? É o chamado, entre aspas, supervisor. E geralmente o supervisor ele não atende diretamente todos os clientes. Quem atende todos os clientes é quem está na ponta. Tá? Então, quem está na ponta ele tem um limite até onde ele vai resolver o problema. Assim, quem já pediu suporte ou para Dell, ou para NET, ou para Oi, conhece muito bem o que é isso. Né? A pessoa que te atende ao telefone ele te faz uma série de perguntas, né? E aí, dependendo das tuas respostas, ele vai solucionar teu problema ou não. Se chegou no limite dele, ele vai escalonar. O que significa? Ele vai passar para o técnico de nível 2. E assim vai indo até resolver o problema do cliente. Tá? Finalmente, gente, esses comandos aí, ping, traceroute, show IP BR, tudo a gente vai ver na prática, né? Algumas técnicas de verificação e monitoramento de uma solução. Ok? Aqui ele tá colocando alguns defeitos comuns. Né? Por exemplo, se eu tiver duplex diferente, eu não vou ter o link funcionando. Né? Olha a incompatibilidade duplex aí. Né? Endereçamento IP errado ou em conflito também é um dos problemas. Né? Gateway padrão configurado erradamente também pode ser outro problema. Tá?
problemas de DNS. Né? E a gente tem Packet Tracer com tudo isso. Tá? Com isso, gente, a gente termina o capítulo 11 e também termina o curso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos e até o CCNA 2.